Sejam muito bem-vindos ao Bratancast, o seu podcast semanal, onde a gente vai falar sobre gestão, espiritualidade, sobre saúde, né? Vamos falar sobre mais comportamento humano, sobre mudança de mentalidade, vários temas legais. E a gente está iniciando aqui a nossa segunda temporada, nosso segundo ano de Bratancast. Então, para você que está chegando agora, né, se inscreve aqui no canal, ativa os sininhos para poder deixar as notificações te avisarem quando chegar um vídeo novo aqui no canal. E se você gostar, no final do vídeo, você já vai mandar esse vídeo para alguém que precisa ouvir essa história. O convidado de hoje é sobrenatural a história que a gente vai contar. As pessoas têm uma crença que acha que a minha condição, o que aconteceu comigo me limita de chegar e de alcançar os meus sonhos. E por isso que eu insisti tanto com esse cara. Eu falei, você precisa ir lá. E eu peguei e enchi o saco dele. Ele, não, você precisa. Eu enchi o saco dele, porque vocês precisam ouvir essa história. Então, só ouve, porque é fantástica. E aqui do meu lado eu tenho a super... André Ribeiro, Bratan. E vamos revelar quem é esse super convidado? Super convidado, amado por nós. Ele e obrigado. toda a sua família. Obrigado. É o nosso amigo, nosso paciente, Roberto Menezes. Roberto Menezes Bratan agora. É, isso mesmo. De frente Tá agregado na família. De frente então, com o Menezes Bratan. Com certeza, de fato é. Muito bem-vindo, cara. Muito obrigado aí Cara, pelo convite. Nossa, eu imaginava um dia estar num podcast. Mas Aí, olha ó. só como que é a coisa, né? Você imagina na sua Exato. cabeça e, de repente, vem. Né? Espero... E não é uma mágica, espero né? atender a altura, né? Com vai. certeza. Mas E isso vai. que você falou é muito Que é a interessante. primeira vez, hein? Pelo amor de Deus. Não, e vamos juntos. E outras mais. Mas isso né? que você falou é muito importante. Você pensa, você imagina e um dia acontece. Engraçado É o que começo de tudo, né? Tudo É na a minha vida mente. sempre foi assim. Visualizar, querer É isso. de uma hora É para outra isso. acontece. É isso. Tipo assim, você é agraciado, entendeu? Então acho que quando chega o seu merecimento, é que eu falo assim, meu, agora é a hora. E comigo acontece. sempre foi assim, graças a Deus não tenho que falar, eu só tenho que agradecer mesmo, e muito, entendeu? E a gente conhece a família do Roberto. A gente sabe que ele não tá mentindo. Não. Né? E pra quem tá vendo o Roberto assim, animado, ele é assim às 5 da manhã. Às 5 da Pois manhã. é. Até a hora que ele vai pois dormir. é. Na hora que Pois liga a é. chave, ele é o WhatsApp, Roberto dele. WhatsApp não, o Instagram do Roberto, Instagram, né? já começa logo Você cedo. coloca ali no Instagram, já aparece o Roberto, 5 horas da manhã. Mas eu acho que assim, é o jeito de animar os amigos, né? Vocês podem ver que tem o Claro, meu Instagram, claro. mas tem as pessoas selecionadas, né? Não é aberto ao público, porque eu escolhi para determinadas pessoas só. Por enquanto, né? Por enquanto. Por enquanto. Então, assim, eu acho legal, porque aí tem amigos que falam, cara, cadê o seu Hello Guys de hoje? Né? Exato. Que aí você dá Olha. aquela falhada lá, peraí, mais tarde vai ter. Porque né, eu treino 2 vezes por dia. Então, às 5 da manhã eu tô lá fazendo o meu Bacana. cardio e de tarde a musculação. Então, se não tem de manhã, tem de tarde. Não vai Tá falhar. tudo bem, Não tá vai tudo falhar. bem. E o seu médico agradece. E a o sua médico saúde agradece, também. porque eu tenho aí uma meta com ele, a missão, quer dizer. Ele falou assim, Robertão, você tem que chegar nos 10%. E eu sou que nem aquele cachorro treinado, sabe? O cachorro treinado. Você fala assim, morte, eu já vou. Vambora. Vamos. Então, acorde de manhã, eu já lembro dos 10% e falo, é agora. É agora, preciso. O que eu vou comer, treinar, o que eu vou fazer? Não, pior que você Tá fica certo, tá nessa certo. neura mesmo, Fica. gente. Porque quando você recebe né, a missão, você fala, tem que cumprir, eu não posso ser Claro, fraco. com certeza. Então, acho que o objetivo da vida é esse. Quando você recebe a missão, você tem que fazer de tudo para cumprir. Bacana. Então, é assim que eu funciono, entendeu? Me deu a missão, eu vou cumprir. Eu falo que Deus, assim, ele faz um teste. Ele te dá uma missão, aí você cumpre, aí ele entrega mais, você cumpre, aí ele fala, meu, Exatamente. pra esse cara eu vou entregar. Exatamente, Porque porque ele ele tá vai, ele vai cumprir. Exatamente, ele está te preparando para isso. Exato. Então, assim, você fala, por que todas as pessoas não são iguais? Cara, tem as pessoas escolhidas, desculpa. Né? Na verdade, é assim que funciona. Né? Deus fala assim, meu, é esse. Porque Esse vai entregar. esse eu sei que vai entregar. Vai entregar o resultado. Então, é assim que é o meu propósito. Entendeu? Descobri a minha missão, é essa. E qual que é a sua missão, Roberto? Olha, Como a que isso missão iniciou? hoje, assim, eu vou falar para você que essa chave virou aí de uns 3 anos para cá, tá? Antigamente aí, é lógico que eu quero uma pessoa estressada, uma pessoa que, putz, era aquela correria louca, né? Mas de 3 anos para cá, mudou bastante.
Posso dizer que eu sou um outro cara. Hoje eu sou, assim, me sinto mais feliz. Então, o meu objetivo hoje é o quê? Levar a felicidade para as pessoas, né? No momento que a gente fala um bom dia, hello guys, né? E quando você está com alguém, conversar, trocar ideia, para você fazer essa pessoa levantar o ânimo. Porque, infelizmente, hoje no mundo, o pessoal está meio triste, né? Tá. Principalmente aí depois da pandemia, as pessoas ficaram meio deprimidas, né? Então você encontra sérios problemas. E nada mais justo que você que está sendo agraciado com uma boa energia, você distribuir isso, né? Então, fala, essa é a minha missão. Hoje é levar a alegria onde tiver. E Pessoas, né? Pô, pessoas. E gostar de gente. Entendeu? Então, eu faço isso tanto na minha vida pessoal, como na minha vida de empresário também, entendeu? De cuidar de pessoas. Então, lá na minha empresa, eu tenho alguns líderes que são formados por mim, quer dizer, e eu digo para eles, gente, nós estamos aqui tanto para fazer o serviço, mas também cuidar de pessoas. A gente tem que cuidar do nosso pessoal aqui, sempre. Então, eles já sabem nessa missão, entendeu? Então, tem líderes que você escolhe para isso. E são líderes que você passa a missão. É assim que funciona. Entendeu? Sensacional. Então, isso que eu levo para minha vida, cara. E hoje eu sou muito feliz por isso. Graças a Deus. Que legal. Robertão, e conta pra gente. Você fala assim, eu tive uma virada de chave. Como que foi a sua história? Como que foi o Roberto? Você fala, hoje você é empresário, né? Você tá no ramo aí da construção civil. Sim, sim. Mas quando você fala assim, pô, eu comecei minha jornada, virei minha chave. Como que foi lá atrás? Você sonhava em ter algo, em construir algo? Como que era o Roberto pequenininho que cresceu? Como que foi essa jornada sua? Então, você vê, lá atrás, eu sempre, como eu falo assim, nunca trabalhei de empregado para ninguém, né? Na verdade. Então, meu pai tinha uma empresa, eu já fui trabalhar com ele, né? Isso aí com meus 12 anos de idade, na verdade. Então, eu fui construindo as coisas, né? Tipo, eu fui conhecendo como funcionavam as coisas. E como ele trabalha no ramo da construção civil, que a gente trabalha no nicho de instalações hidráulicas e elétricas, né? Presta serviço para construtoras, no caso. E esse era o nicho dele. E eu entrei nessa área e me apaixonei. Me apaixonei por quê? Porque era conviver com pessoas. Então, todas as pessoas que trabalham na construção civil são pessoas que vêm do Nordeste, então são pessoas que são sofridas, entendeu? Então, o cara vem aqui com a ganância de vencer na vida. Mudar de vida. E mudar de vida, né? De levar um progresso para ele e para a família dele. Então, nesse tempo aí, você vai conhecendo muitas histórias. Muitas. Entendeu? E é onde você vai se moldando a ser um ser humano melhor. Você vê que tem pessoas que estão numa situação mais difícil que a sua. Né? E nem por isso estão aí choramingando, estão chorando, mas estão lá lutando. Pô, o cara que sai da terra dele, deixa a família lá. É difícil esposa, fazer isso. filho, vem para uma cidade dessa grande, entendeu? Sozinho, não tem onde morar, condições mal de comer no dia a dia, como era antigamente, isso a gente está falando nos anos 80, que a obra era uma questão em que não é como é hoje, né, que é organizadinho. Antes era insalubre o local até. Então, você começa a conhecer pessoas. Aí você fala, eu gosto disso. E é onde você faz aquela mudança. Fala, eu não tenho nada que reclamar, eu só tenho que agradecer. Né? E foi nesse tempo que fui gostando da coisa, aí eu fui fazer a faculdade de engenharia civil, né? E fui me estruturando cada vez mais. E eu tinha, na minha missão na empresa era o quê? Era fazer com que eu pudesse fazer o melhor para as pessoas que prestam serviço para a gente, que trabalham para nós. Então, dar uma qualidade de vida melhor. Então, eu era um cara que era muito assim, inquieto, eu via muito livro de autoajuda, coisas diferentes e tal, e eu via assim, pô, tem empresas grandes que faz tal coisas, né? Eu falei, por que a gente pequenininho não pode fazer? Pode fazer. Né? E, na verdade, não é o tamanho da empresa, é a vontade de você querer fazer. Exato. Então, assim, pelo porte que era, pelo tamanho que era, eu fiz muita coisa. Entendeu? Diferente do que os outros faziam. E isso você começa a se prospectar para o mercado. As pessoas veem a sua diferença. Né? E hoje eu vou te falar, a empresa hoje tem mais de 20 anos, começou em são 21 anos. Cara, a gente tem pessoal desse tempo. Caramba. O cara viveu a vida dele lá, construiu a família dele, teve filhos, tudo. Então é um respeito enorme que eu tenho por esse povo, entendeu? Que trabalha com a gente. E esse pessoal tem esse respeito comigo também. Então hoje a gente é mais uma família, né? Só que tudo isso aí eu vim construindo sozinho.
sozinho assim, decidindo as coisas. Tinha meu pai, tudo, mas não tinha a mesma pegada, a mesma coisa de da modernidade que a gente fala, né? Eu sempre fui um cara inquieto para isso. E eu fui buscando o melhor. E fui construindo isso. Por isso que eu falo que lá atrás eu era muito mais estressado, muito mais nervoso, porque eu estava sozinho nesse caminho, entendeu? Você tinha que decidir muitas coisas. Muitos obstáculos que eu passei também, no momento. Então, quer dizer, cara, era muito carregado. Sim. E hoje, quando eu vejo a estrutura que é a empresa hoje, eu vejo os líderes que eu formei hoje, eu falo, caraca, Missão cumprida. Missão cumprida. E aí te dá um ânimo de você querer mais. Sim. Entendeu? Então, quando você prepara esses líderes e eles estão com a sua cara, né, desenvolvendo a mesma coisa que você acredita, você fala, cara, missão cumprida. E é isso que acontece hoje lá. Então a gente fala, gente, ó, vocês têm que ter o carinho. A empresa, ela tem que cuidar de todo mundo que está aqui. Tem pessoas que têm 50, 60, 70 anos que vão se aposentar aqui. Entendeu? A gente tem essa missão com eles. E acabou. E é isso que eu faço. Então o pessoal fala, tem esse ânimo de que as coisas ocorram. Entendeu? É porque o líder puxa, né? O líder puxa. O líder puxa. Então, o ser líder não é só você falar. Você tem que falar assim, como ele fala? Você tem que provar. Tem que viver. Você fez isso. Tem que vivenciar. viver. Como é que eu posso passar para o meu líder? Falar, cara, você tem que fazer uma atividade física, você tem que se cuidar. Tem que fazer. Se eu, Roberto, não me preparo. Exatamente. Não passo para eles isso. Então, cara, hoje eu faço questão. Eu tenho meus líderes, eu falo, ó, se cuida da sua saúde, faz uma atividade física, relaxa, vai tirar aí, ó, vai viajar. E é o que eles fazem. Por quê? Porque tem esse espelho, que sou eu. Sim. Pô, cara, eu acordo cedo, todo dia. Então, 4h30 da manhã, bateu lá o relógio, já desperto sozinho. Vou para minha academia e cumpro a minha missão. Entendeu? E acabou. Então, isso já te libera aquela endorfina gostosa da manhã. Então, Já você começa chega, o dia cheio de dopamina. Você já chega animado para trabalhar. E aí, se o pessoal fala assim, pô, o chefe, o líder tá animado assim, eu não tenho nem o direito de baixar a minha energia. Não tem como. Exatamente. E quando um dele. E engraçado que, como você convive com seus líderes no dia a dia, você consegue captar o dia que ele não tá legal. Sim. Isso é importante. Porque você fala, meu, o que aconteceu com você? Vem aqui, vamos conversar. Vamos tomar um café. Então o cara fala, pô, tem um cara que tá preocupado comigo. Sim. Não é verdade? E isso é importante. Isso sim é ter liderança onde você é o... Ser chefe e ser líder é completamente diferente. Completamente. Exatamente. Então assim, a gente chega de manhã, o pessoal tá no escritório, fala, meu, vamos tomar um café? Você sabe que no Instituto, Roberto, assim, as pessoas que acompanham sabem, né? A gente tem uma prática diária de unir toda a equipe. Perfeito. E fazer uma oração, ler um Perfeito, versículo, perfeito. fazer uma meditação. E ali a gente, né, abre a roda para a oração, se alguém tem algo em especial, abraça se for necessário, É isso aí. chora junto. E o legal é que eu passei um momento fora do Instituto, né? Quem acompanha o Bratan, quem acompanha a gente, eu fiz uma cirurgia e eu fiquei aí quase um mês fora do Instituto. E era legal porque elas não deixaram de realizar a prática, mesmo sem eu estar no Instituto. Exato. E elas postavam, né? Porque eu falo que as pessoas têm que saber o que a gente vivencia aqui, até para influência. Eu acho que tem muitas pessoas ruins influenciando de forma negativa. Sim, então, bastante. quem tem o que acrescentar, um pouco, mas tem o que acrescentar, a gente tem mesmo que acrescentar. E não de forma de aparecer. Então, não, Sim. ó, o Roberto posta todo dia para se aparecer treinando. Não, é pra incentivar. É para É incentivar, porque a gente tem tantos exemplos ruins que o que é bom a gente precisa também, né, Perfeito. trazer para perto. E o legal da liderança é isso, é você acrescentar não só dentro dali do ambiente de quatro paredes. Eu falo para elas, a gente tem que ser um ser humano bom, não aqui dentro, aonde a gente precisa levar amor, cura física, cura mental, cura espiritual. Não, a gente tem que ser a gente lá fora. Exatamente. Então, é o isso aí. líder, ele não muda somente a cabeça da pessoa dentro do ambiente de trabalho. Esse é o chefe, né? Que fala, você tem que trabalhar independente do seu salário ali, Sim. independente de quem você tá, se a mãe faleceu, se está doente, se não tá, não. O líder não. O líder, ele faz a pessoa mudar dentro e fora do ambiente Exatamente, você do muda uma trabalho. vida. Tanto Exatamente. é que, tanto é Você que tem os muda uma líderes vida. lá que eu faço algumas coisas, eles chegam e contam em casa o que ele te fez, aí o pessoal fala, meu, seu chefe não quer me contratar?
Você entendeu? Porque é uma forma diferente. É isso. Eu acho assim, o cara tem que vir trabalhar para você, ele vai ter que vir animado em primeiro lugar. E Motivado. ele tem que estar motivado, tem que estar com energia boa para cuidar de mais 200 pessoas. É isso. Você entendeu? Então, muita gente. São 200 famílias, né? Exato, são 200 famílias. Então, é o que eu penso. Cara, eu sou responsável em cuidar de 200 famílias, que você leva o sustento no dia a dia. Entendeu? Então, a gente tem aqui a obrigação de honrá-los todo mês. Honrar. É minha obrigação. Então, eu coloco em primeiro lugar sempre a equipe. Em qualquer situação. É eles. Entendeu? Essa é a diferença. Isso é muito Quando legal. você se posiciona assim, esse é o diferencial. Porque tem gente que está preocupada somente com o financeiro. Com o Ganhar, financeiro. ganhar e ganhar. E de repente no final, cadê? E o cara que te ajudou a conquistar? Quem construiu essa Quem história? ajudou a construir? Exatamente. Tem Você um não constrói pedacinho de sozinho. cada Tem um pedacinho ali, de né? cada um lá. Tem um né? pedacinho de cada um. Você imagina pedacinho 21 de cada anos. Você imagina 21 anos de vidas que passaram ali exatamente. para construir tudo que você construiu. entendeu? Exatamente. Você hoje tem uma estrutura. Entendeu? E você vê que a maioria das pessoas que trabalham com a gente é lá da onde eu nasci, da onde meu pai nasceu. Então as pessoas têm respeito. Meu pai esteve lá há 15 dias atrás. Então, pô, é tratado que nem um rei. Fala, pô, Menezes, Que Menezes, legal. seu Menezes, seu Menezes. Isso é legal. Então os caras vão lá ver ele, cara, vão visitar. E Sensacional. de pessoas que trabalharam lá atrás. Lá atrás. Entendeu? Olha. No tempo dele. Que hoje trabalham os filhos e os netos. Que legal. Você entendeu? Olha só. É legado. A geração, Legado. Isso é né? legado. Geração em geração. Geração em geração. E o legado ninguém tira. O Não legado tira. não apaga. Mas sempre foi fácil, Roberto? Não. Não Isso que é uma sempre. coisa legal, porque vida as de- Sempre foi pessoas, fácil, acham assim, Não, ah não, tem- Deu tudo, certo, sempre deu foi tudo fácil. certo. Cara, vida de empresário, você pode falar, não é fácil ter os momentos de alta baixa, entendeu? Os momentos de perrengue. Você tem que estar estruturado para poder trabalhar tudo isso. É equilíbrio que a gente fala, né? Não tem como. Simplesmente não tem. E nunca a desanimar, gente tem que né? estar aquela energia, uma hora tá alta, tá baixa. Por isso que você tem que formar os líderes ali do seu lado para falar, meu, Roberto, calma aí, peraí que eu vou resolver esse probleminha. Você tem que dividir. O que eu falo que eu passei os perrengues lá atrás é porque eu era muito sozinho, eu tinha que decidir muita coisa. Tive decisões erradas? Tive. Lógico, você está sozinho. Você está no momento do estresse. Entendeu? E tem Então- mais, as decisões erradas, elas nos fortalecem para outras maiores no futuro. Exatamente. Que a gente aprende. É onde você mais aprende. Eu digo para você que essa minha virada de chave foi algum desses motivos, entendeu? De os obstáculos que eu passei na minha vida com clientes, um exemplo, e me fez mudar o foco. Naquele momento eu fiquei assim, meio triste, depressivo, mas falando, cara, eu sou muito mais forte que isso. Exato. Muito. E aí eu só tinha a minha fé. Cara, vou virar esse jogo. Mas isso é o mais Que é o que você importante. precisa. Mas isso é o mais importante, porque essa é a história, Robertão. A gente fica até emocionado. Mas tem que emocionar, sabe por quê, cara? Porque assim, ó, na hora do perrengue, você olhou e falou assim, cara, meu Deus não fez eu chegar até aqui É isso. pra me Pois deixar é, morrer pra na morrer praia. na praia, Não vou, exatamente, né? entendeu? Não é agora que eu vou desanimar não, cara. Agora que eu vou dar a volta por cima. O que, que ele quer me mostrar Exato. com esse perrengue que eu tô passando? Cara, vambora, vamos pra luta. E aí foi aquela situação, né, que eu até postei hoje, né? Que às vezes... Mas Cara, isso é bom, sabe por quê? Porque as pessoas Porque acham Eu não que ia serem... chorar, pô. Mas Não, isso é não. sincero, Mas esse Robertão. podcast ele é real. As pessoas que a gente busca para estar aqui, né, para estarem aqui, É. são pessoas que têm história, que têm conteúdo, É o que que a gente têm, fala. né, que vai acrescentar na vida de quem tá vendo, porque você é a realidade de muitos brasileiros. E eu falei a mudança, né? Porque quando Deus tem um propósito maior para você, Ele entrega a missão, Ele cara. entrega. entrega a missão. E você só enxerga ali o rio. Mas ele tem um oceano para você, porra. Eu falei isso pra você de manhã, ele falou essa Exatamente. frase de manhã, eu falei, cara, você tem que falar essa frase, entendeu? E foi num momento da minha vida que eu aprendi. Eu falei, caramba, bicho. Ele fez eu passar por umas situações e falar, cara, eu vou te dar isso aqui, você não tá enxergando? Você entendeu? Você não tá enxergando? Mas ele tinha que passar pelo propósito, pelo processo. Pra poder processo. fazer a virada de jogo. Então, passando por tudo isso, por isso que a gente fala de empresário, né? Você passa por Sim. situações. E aí você fala, meu, como você é agraciado, né? Aí você vira o jogo.
Aí quando você ganha um presente muito maior, que você fala, caramba, meu, eu jamais imaginaria isso na minha vida. Aí você fala, cara, eu sou o filho escolhido mesmo, então eu tenho que fazer... Tem que honrar isso eu aí. tenho Tem que que fazer honrar dar e fazer certo. a mudança na vida do restante que está comigo. E esse é o meu propósito, entendeu? Hoje. Então, meus líderes, eu falo, gente, vocês têm que estar preocupados com pessoas que trabalham com a gente. Tem que ver se eles estão bem. Se não está legal, chama no canto para conversar. A gente tem que tentar se organizar. Vamos fazer o nosso melhor. O que tiver ao nosso alcance, nós vamos fazer. E eu acho que é por isso que a empresa é sucesso hoje. Porque ela é uma família, propósito. Né? E o propósito. Porque quando a gente... Eu sempre falo isso. Eu falo assim, quando você tá focado no dinheiro, você tá no módulo de sobrevivência. Exatamente. E aí você troca tempo por dinheiro, você tá no módulo de sobrevivência. Exatamente. O seu trabalho é para suprir necessidade. Então, você acordar para suprir necessidade é cansativo. Exato. Só que quando você tira o olho, eu não acordo para suprir necessidade, nem para pagar a conta. Eu acordo para algo maior. Exatamente. Eu acordo para um propósito maior, para agregar na vida de pessoas. É o fluxo que Deus quer. É o flow divino. Ele fala, entendeu. Tá no fluxo. Aí ele fala assim, o que precisa? Cliente, precisa disso, Ele põe tudo, por quê? Porque ele fala, esse cara entrou no fluxo, ele vai agregar na vida de X pessoas. Se eu colocar tudo que ele precisa, é 10X de pessoas. Cara, eu vou dar 20X pra ele porque eu sei que ele vai explodir isso aqui. Acabou. É por isso que tem gente que fala assim, eu sou do mesmo ramo, minha empresa não vai. Cara, sim. Aí eu falo assim, a resposta é simples. Aquele tá no propósito. Exatamente. Aquele tá focado no que ele vai agregar e nas pessoas que ele vai mudar. Você vê, tem muitas pessoas que começaram ali depois de mim, ou até na mesma época, tem algumas que não estão mais no mercado. Mas é porque elas tinham foco. Tipo, o cara recebia uma grana, ele se preocupava primeiro com ele. E não é o objetivo. Não é o objetivo do universo. Eu acho que assim, quando Deus chega e colocar os pãezinhos na sua cesta, é para você dividir. Exato. Entendeu? E multiplicar para os outros. Multiplicar. É a lei da multiplicação. E é isso que eu tenho na minha mente até hoje. Então, eu falo, a minha única preocupação como empresário é sempre falhar. Eu falei, não posso falhar com a minha obrigação mensal. E graças a Deus, Daniel, graças a Deus, em nenhum momento da minha vida eu falhei. E ele não vai deixar falhar. Graças a Deus, em nenhum momento, não tem como, cara. porque... Você entendeu o propósito. Você entendeu o propósito. E o meu pai, que se conhece, né? Tem uns 85 anos de idade. Ele sempre falava, recebeu do cliente, a primeira coisa que você faz é pagar quem trabalhou para você. Outra coisa, tem o feriado lá na segunda, que seja, adianta para sexta. Tem o dia dos pais, que é no domingo, você adianta para sexta. Dia das mães, adianta para sexta, porque esse cara tem que honrar a família dele para passar o almoço de domingo com o dia dos pais e o dia das mães, um exemplo. Então isso nunca saiu da minha cabeça. Legal. Nunca, jamais. E eu sempre fiz isso aí, cara. Sempre coloquei em primeiro as outras pessoas. Isso vê que interessante, isso que você fala, né? Que o seu Menezes falava pra você. E ficou marcado, né? É o legado. É o legado. É o legado Porque que ele deixou e que você vai deixar. É o legado porque, você veja só, ele com 85 anos, ele começou a trabalhar mais cedo ainda, cara, com 5 anos de idade. Olha isso, 5 anos. Você sabe o que é um cara sair com 5 anos da terra dele e cortar mata, eucalipto, junto com o pai para sustentar uma família? Porque a vida do sertão é isso, cara. Vida sofrida, né? Então, cara acompanhar o pai, ir para trabalhar em fazendas, abrir eucalipto, trabalhar em serviço escravo para sustentar a família. Olha só o que ele passou. Engraçado que aí tá. Deus também deu oportunidade para ele se tornar empresário. Ele poderia ser um cara de mau caráter. Ele fala, não, agora eu tô no bem bom, vou fazer o pior. Mas ele nunca fez isso. Ele sempre fez o contrário. Honrou. Sempre tá aí ajudando as pessoas. Sempre. Então foi essa essência que passou para mim. E que você já está passando adiante. E que já estou passando adiante para os liderados. E tem um ponto importante aí, Roberto, quando você fala assim, meu pai começou a trabalhar com 5. E não foi por opção, foi por necessidade. Necessidade, exatamente. Você começou cedo, né? E aí quando você fala assim, vem lá do Nordeste, lá do sertão, as pessoas falam assim, é improvável. Sim. É difícil, não vai dar certo. E hoje a gente vê as pessoas falando assim, eu tô numa condição que é impossível. E não, na verdade a gente fala assim, cara, se você tem esse foco na cabeça, se você caminhar em direção, não tem como dar errado, porque Deus só espera que você dê o primeiro passo em direção ao propósito. O resto, ele faz, né? Então, você é o exemplo, cara. Olhar e falar, vim lá do sertão, e aí? E aí que
O estereótipo geral, vai dar errado, é difícil, é dificuldade. E muitas pessoas vão torcer contra, né? Exato. Pra torcer contra tem uma renca, entendeu? Fala, como assim, né? Vou abrir uma empresa, perdeu os amigos, perdeu família, perdeu tudo, né, E é Roberto? engraçado, né? O meu pai falava, né? Falava assim, tem os irmãos dele e tudo. Fala, não, esse moleque não vai ser nada, não vai ser nada. O meu vai ser doutor, vai ser isso. E eu vou te falar, cara, acho que o único que virou doutor sou eu. Mas não doutor que a gente fala do diploma, disso. Eu falo do caráter. De valores. E de valores. Que isso não tem... Porque é isso não- isso que a gente carrega, caráter e valores, somente. Isso não tem Ou dinheiro você que ter um pague. diploma é uma coisa que é a parte. E Exato. Caráter e valor é outra. é outra. Totalmente diferente. Não tem nem Entendeu? valor pra dar. Então quer dizer, cara, você provar o contrário do que muitas pessoas torciam que fosse, é muito mais gratificante. Entendeu? E não importa hoje, a gente fala assim, eu não lembro os perrengues que eu passei. Por quê? Porque era tudo um aprendizado. Serviu pra dar um eu passo tive adiante. que passar por esse processo É isso. para chegar onde eu tô hoje. Entendeu? Porque isso é o quê? A estrutura. Né? Poderia vir tudo muito fácil e eu ser uma pessoa que arrogante hoje e tá só preocupado comigo, mas não, o objetivo é outro. Cara, o objetivo é multiplicar bons talentos. Por isso que Deus treina primeiro no Exatamente. processo e depois ele entrega a graça do Exatamente. propósito. Então, por Sempre isso que eu digo, qualquer um que passa por uma dificuldade na vida, não desista, jamais, porque é só o processo. É só o processo. Você vai ver a vitória lá na frente. E hoje eu enxergo isso. Falei, caramba, por que eu tive que passar por isso? Porque eu tô aqui hoje. Caramba, por que eu perdi tal coisa? Porque Pra eu tá tô aqui hoje. Pra tá aqui hoje. A gente tem que aprender, né? E é assim que é a vida, cara. Então hoje, assim, às vezes o pessoal tá fazendo lançamento de obra, tal. Fala, pô, Berto, essa obra aqui é interessante. Eu falo, cara, fica tranquilo. O que é nosso, Deus está preparando. E que fica não é. tranquilo, cara. Sem estresse, né? Sem estresse. Vai viver a vida. Faz a tua parte, entrega, o pessoal vai ligar, vamos negociar. Deu certo? Deu. Não deu. Não era pra Não era ser. pra ser, cara. Exato. E é assim que funcionam as coisas. E desse jeito não tem ansiedade, né? Exatamente. Desse jeito a ansiedade desliga, né, Roberto? Exatamente. Você vive, né? Começa a viver. Isso é importante. E começa a viver a Você vê que vida. engraçado, eu estava fazendo uma obra aqui no Tatuapé, de um cliente muito antigo. E a gente até começou a obra, tudo bonitinho e tal, mas chegou no momento do fechamento do preço, não deu certo. Mas, cara, é o que eu pensei comigo. Não era pra mim, não é. Vai vir coisa melhor. E aconteceu, viu coisa muito melhor. Mas eu não fiquei chorando por isso. Eu É só que- cumpri a minha missão. Falei, não, doutor, tudo bem, o senhor vai viajar? O cliente, né, ia viajar. Falei, pode viajar, fica tranquilo, faça a transição com outro fornecedor e fica sossegado. Quando você voltar, a gente acerta. Pronto. Uma Exato. paz de espírito, tranquilos. E hoje, não. Hoje você poderia falar assim, cara, no final do ano, todo mundo apavorado, né? Porque tem que pagar um monte de conta junto. Eu falei, não, toma na tranquilidade. Entendeu? Isso é importante. Viver bem, de forma Viver plena, bem, tranquila. plena, Mas isso exatamente. só dá pra acontecer quando a gente tá com o olho no propósito. Exatamente. Porque aí a vida fica leve, Fica você sai leve. do módulo de sobrevivência, né? você passa no módulo de vivência mesmo, né? E uma coisa que é interessante, que é o que você falou, o processo, às vezes a gente não enxerga. Sim, Porque os pontos, eles vão se ligando no caminho, a gente enxerga lá na frente. exatamente. Aí a gente olha e fala, cara, agora entendi. Cara, se não fosse essa situação... E são testes que a vida faz com você. Sim, Fala, vamos ver se esse cara aguenta mesmo. exato. Vamos ver se aguenta Oh, pancada. É isso. E tem uma outra questão, né? Eu acho que todos, em exceção, passam por momentos muito difíceis. Sim, E cada um, né, em uma esfera física, mental, enfim, uma doença, uma questão financeira. E a importância de você estar, que foi uma coisa que você falou muito no início e marcou, é a fé. a fé. Porque, independente do problema, se você acredita em algo muito maior, Sim, você entende que aquilo era para você passar. Você não Exatamente. está no lugar errado, você não está com as pessoas erradas, exatamente. você não está passando por um momento errado. Esse momento é certo, esse lugar é certo, essa pessoa é certa, era para você estar ali. Exatamente. E daquela situação vai te levar para algo melhor,
para algo que vai fazer sentido para você depois. Sim, exatamente. E naquele momento, você precisa ter fé. Ponto final. Ah, vai dar certo? Precisa ter fé. Não vai dar certo? Precisa ter fé. Vai acontecer o que você queria? Precisa ter fé. Não vai? Precisa ter fé. Exatamente. Porque depois dessa página, existe uma outra página, igual o livro, né? Antes de dar certo, acontece tudo errado. Mas quando você vê a bênção chegando, você fala, caraca, eu venci. Eu venci. E aí você falou vale. venci. A mesma coisa a sua história, né? Que você já contou Sim. como foi para você chegar onde você Sim, está hoje. não Uma foi puta de uma fácil. história bonita demais. E eu sou um cara que eu gosto de história. E quando as pessoas sentam para contar história de vida, eu fico apaixonado. Eu falo, caramba, meu. Eu falei, esse cara mesmo merece, porque olha o propósito que a criança passou para chegar onde está, né? E eu acho que para moldar um ser humano muito bem, precisa passar. São os testes. Precisa. É a mesma coisa que você contratar um funcionário para você aqui na sua clínica. Você não vai colocar ele em vários testes para ver se está no seu padrão? Com certeza. Vai, com certeza. É assim. E Deus faz Porque igual. tem que manter a sua essência. Que nem hoje eu estava conversando com as meninas lá em cima antes do podcast, né? E eu falo assim, cara, a gente chega aqui no Instituto, é uma energia tão boa, tão gostosa. E engraçado que todo mundo que chega sente a mesma coisa. E as meninas são bem envolvidas, né? Eu falo, pô, mas vocês não brigam, não? Eu falo, não, a gente não briga, mas quando uma briga, hoje já faz uma oraçãozinha aqui. É fala, isso mesmo. Cara, É isso isso. Um ambiente de trabalho é onde você fica mais tempo. Exato. Concorda? Mais tempo que em então é um casa. lugar que você tem que estar em paz. Então imagine você estar lá com os seus liderados, você vai ficar enchendo o saco. Mas fez isso, fez aquilo. Não, cara. Vamos tomar um café lá na esquina, vamos bater papo, vamos dar risada. Vamos resolver. Vamos liberar endorfina. Exato. Aí o cara volta para trabalho e volta animado. E vamos Um olhar trauma pra... menos. Exato. Um trauma Exatamente. menos. E aí você sabe que você tem pessoas decentes do seu lado. Exatamente. Não é Que aí verdade? você forma um time de propósito. Exatamente. Exato. E não tem esse negócio de concorrência, né? Não, Que é não. o que a gente tem em grandes empresas aí, que o pessoal fica naquele, nossa, eu preciso chegar naquele cargo, eu preciso matar aquele, eu preciso passar aquele. Não precisa disso. A gente tá são elos da Cada mesma um- corrente. Cada um Exatamente. na sua chegada, né? É isso, Roberto. E se você pudesse, né, usar dessa conversa, usar desse diálogo, uma frase, um ensinamento para quem te escuta, principalmente empresários, porque a gente sabe que não é fácil, ainda mais hoje, na nossa política, né, no nosso dia a dia, a gente enfrenta muitas questões, mas tem pessoas ali do outro lado que precisam dessa força que você tem e dessa fé. Como que você iria concluir esse diálogo? Primeiro eu falo assim, é acreditar. Acredita em Deus, tenha fé, que as coisas vão acontecer, tá? E você falando em questão de política, e eu falo para você uma situação, é a gente pela gente mesmo. E pronto. Pronto, exatamente. Por quê? Porque a gente não depende de governo, de política para nada. A gente tem que trabalhar. Exatamente. A gente tem que trabalhar, tem que gerar emprego, pagar imposto e pronto. E pronto. É isso. Exatamente. Vamos Independente fazer de por quem tá nós. sentado lá. Independente de quem senta na cadeira. Entendeu? Quantas políticas, quantas candidatos tivemos ou pessoas eleitas mudam alguma coisa na sua vida? Não mudou nada. Em Você 21 viveu. anos que você A construiu sua empresa. Exatamente, você vai se adaptar e viver. Exato. E acabou, e não vai ser a política que vai te atrapalhar. Eu acredito nisso. Não é a política que vai me atrapalhar. Eu tenho que fazer o meu melhor. Com certeza. Entendeu? A empresa é privada. Então eu tenho que fazer por mim e pelo pessoal que trabalha comigo. Pronto. É isso. Excelente. Não tem que estar preocupado com política. Esquece, independente de quem esteja lá. Não depende deles, né? Pra chegar onde chegamos. Exatamente. Então, Cara, eu sou, né? Tô lá, eu vou contribuir. Quanto que é? Tanto? Tá aqui, tá aqui. E vamos trabalhar e vamos conseguir. Então é ter fé e não desista. É o que sensacional. eu digo. Entendeu? Por isso que eu falo, esse cara tem que vir mais vezes. Não dá pra ser um episódio só. Com Eu falo assim, a gente é certeza. ser humano e eu falo, eu sou muito mais jovem que você, Robertão. E assim, eu tô ainda em fase de aprender muita coisa. E tem dias que às vezes eu me pego, às vezes, ansioso, preocupado. E eu falo assim, cara, eu vou lá, abro o Instagram do Roberto. Tal. Tem uma motivação ali, né? Acalma. O que ele falou hoje cedo, eu achei fantástico. Às vezes você tá preocupado com o rio, Deus tá querendo te dar um oceano. Exatamente. E você tá olhando aqui e Deus tá te mostrando, calma, para com essa ansiedade, para com esse negócio. Eu vou fazer, só que no tempo dele, porque é o tempo correto. E vai vir no tempo que tiver que acontecer, no tempo que você tá preparado para poder receber. Então, assim, cara, você é um cara fantástico. Não, mas eu falo pra você que é normal.
Hoje eu tenho 50 anos de idade, eu fiz 50 esse ano, e eu mudei muita coisa na minha vida. Hoje, 50 anos, a gente toma outras decisões, a gente já é mais pontual. Se tiver que falar, você fala, e acabou, não tem esse medo de magoar ninguém. E é assim, a gente tem que se posicionar, e pronto. Entendeu? É o que eu enxergo hoje. Antes a gente ficava preocupado, puta, aí se eu falar assim, daquele jeito, vai ficar magoado comigo, isso aquela. Cara, a gente tem que pensar a seguinte coisa: eu sou assim, o meu jeito é esse, não estou aqui para te ofender nem nada, mas eu preciso te falar o que eu penso. E posicionar. E me posicionar. Posição. Agora, se eu ficar triste, chateado, meu, paciência, cada um com os seus problemas. E em cima do muro ninguém cresce. Né? Exatamente. Em cima do muro, então, você, quando tem essa liderança, você tem que passar, como é que fala? Isso para o pessoal que é liderar. Tem que ter posicionamento. Não pode ficar em cima do muro. Excelente. É isso aí, entendeu? Então, não tenha medo. Excelente. Sensacional. Adorei. Gente, a gente Gostei bateu o demais papo também. aqui Muito bom. com o Robertão. Roberto aí... Não, e precisa ter outro podcast, Vai né? ter. Pra ele Esse trazer foi aqui o motivo do choro dele, pra Ai, gente gente, entender pelo amor de que Deus. todo mundo passa. E que não é só você que tá aí, não, assistindo. É verdade, pode deixar. A gente vai trazer o Roberto mais vezes, porque as pessoas têm que ouvir a história dele Exato. pra saber que dá pra fazer dar certo, né? É uma questão de mentalidade e visão. É isso Tá? aí. Se você quer saber mais da história do Roberto, tem dúvida? Roberto, quer te fazer uma pergunta? Manda aí nos comentários. Pode mandar. Que ele vai responder, entendeu? Com certeza. Começa, o Instagram dele é fechado, mas vou convencer esse homem a abrir esse Instagram e mostrar, Pessoas precisam. mostrar o que ele faz, porque as pessoas precisam enxergar o que ele faz, porque Deus não levantou você pra ficar escondido, tem que mostrar. Então assim, me aguardem que ele logo Vamos lá, mais ele vamos tentar. logo mais ele vai estar abrindo esse Forte. Instagram aí pra mostrar escarradamente o que ele faz. Certo, gente? Começa a seguir a gente aí, @dr.danielbratan, @andrea_ribeiro Bratan, @bratancast, e o dele que tá Eu fechado. vou criar né? o Roberto Bratancast. Ah, boa, boa. Vou mudar Adorei. o sobrenome, hein? Adorei. Quer dizer, vou agregar. Tá quase, né? Tá quase. Tá E- convivendo aqui com a gente, ó, diariamente. Eu vou convencer esse homem a abrir esse Instagram, pode ter certeza. Muito bom, muito Robertão, bom. foi muito bom ter você aqui. Obrigado aí pelo convite. Putz, eu queria falar mais uma coisa. Gente, vocês não têm noção. O pessoal me mandou buscar de limusine. Uma coisa luxuosa. O camarim foi grandiosa. Tinha lá as Roberto. taças com meu nome. Olha, o guardanapo Oh, bordado. meu Roberto. Deus. Vocês não têm noção. Se vocês foram convidados e não passaram por isso, pobre eles. Reclama. Comigo aconteceu. Depois disso, Larissa, se prepare, que vai ter gente se convidando aqui. Brincadeira. O melhor, Brincadeira, ele veio gente, de brincadeira. limusine e vai de helicóptero. né? Exatamente, né? Merece, Amém. merece. Nossa, nós merecemos, né? Com Como não? certeza, amém. Robertão, obrigado de coração. Obrigado irmão. mais uma vez. Gente, fiquem com Deus, um beijo, até a próxima. Obrigado. Tchau. Tchau.